Boa noite, estimados irmãos e irmãs que aqui se encontram. Boa noite a todos que estão nos assistindo em casa. É com grande satisfação que hoje eu venho dar uma singela, uma pequena homenagem, né? Venho fazer uma pequena homenagem a esse mestre tão glorioso e tão imponente que foi Eliphas Levi. A data do nascimento dele seria dia 8 de fevereiro de 1810 e a morte 31 de maio de 1875. Na verdade, o nome real dele, Alphonse Louis Constant, esse era o nome de batismo, no qual ele permaneceu durante a sua infância, juventude e a sua estadia no sacerdócio. Ele foi padre, até que ele, na vida dele sacerdotal, ele percebe que ele queria saber mais. E ele era contra alguns dogmas da igreja por não se sentir liberto. Para ele, a espiritualidade significava liberdade. E algumas colocações da igreja, para ele, não satisfaziam. Ele queria mais. Por isso que ele acaba editando a Bíblia da Liberdade, no qual isso gerou uma grande polêmica. Ele era polêmico para aquela época, porque ele não aceitava determinadas restrições que a igreja colocava. E ele então entrava em embates frequentes por conta disso, até que ele acaba se apaixonando. Dentro da vida sacerdotal, ele se apaixona por uma moça, e aí então ele percebe que ele precisa sair. Não era lá a vida dele. Ele entrou no sacerdócio, na vida no convento, seguiu esta carreira, né, sacerdotal, enfim, eclesiástica, por conta dos pais. Né? Os pais não eram assim, eram pobres, sapateiros, mas o grande sonho deles é ter um filho padre. E ele foi então, porque ele também tinha uma tendência a essa vida espiritual, mas ele acaba descobrindo que não era ali o caminho dele. E aí então ele passa a usar o nome Eliphas Levi Zahed. Eliphas Levi Zahed, ele adota como ele passa a consolidar esse nome por ser a sua identidade. Quando ele realmente descobre esse veio espiritual dele, ele passa a ser um mago e um esoterista. Ele então abandona, né, a vida eclesiástica e passa então a seguir a verdadeira vida espiritual dele. Ele inicia então uma nova vida voltada para a cabala e para o esoterismo, que era o amor que ele tinha mesmo pela espiritualidade era, na verdade, a cabala e o esoterismo. Por quê? Porque isso mostrava a real essência da espiritualidade, que a espiritualidade não é limitante, ela é livre, mas ela é livre dentro de um limite. Interessante. Ela não é limitante, ela é livre, mas livre dentro de um limite. Como assim? Nós somos responsáveis pelos nossos atos. E nós temos que saber tudo o que nós fizermos e sermos conscientes e responsáveis, porque tudo que você fizer, seja bom ou ruim, você é responsável, portanto, voltará para você. É por isso que ela é livre e, ao mesmo tempo, ela te limita. Ela te limita no sentido da tua responsabilidade. Ela faz você aflorar o espírito da responsabilidade em todos os seus passos. Ele foi um sábio, autor de mais de 20 livros sobre magia, cabala, estudos alquímicos e ocultistas. Ele se volta somente para esses estudos, né, voltados para a magia. Foi considerado o maior ocultista do século XIX, por conta disso. Ele então ele começa a expandir a magia. A magia, qual seria essa magia? O ocultismo, o esoterismo. Ele era um mago. Mas vejam, a magia, nesse sentido,
Todos nós somos. Todos nós temos esse poder da magia. Nosso pensamento, as nossas ações. Tudo isso é uma magia. Se nós não tivermos consciência do quanto isso é poderoso, nós estaremos usando isso contra nós. Era essa magia que ele falava. E ele se dedicava a isso, a cabala, a magia da natureza, dos elementos, os elementais. E aí foi então entre 1855 e 56 que ele publica a Dogma e Ritual da Alta Magia. Mas o que seria essa alta magia? A alta magia seria justamente essa. A magia dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas palavras. Isso é a magia que nós fazemos frequentemente, só que inconscientes. Muitas vezes nós dizemos várias coisas negativas, nós somos contra nós mesmos. Todos os nossos planos e objetos, nós não colocamos a força necessária nos nossos planos e objetivos, porque a gente não tem consciência e não acredita que nós temos esse poder. Mas nós temos o poder da palavra, o poder do pensamento, ele está dentro de cada um. É só você saber o quanto que isso vai, à medida que você vai pensando e vai falando, vai gerando em torno de você uma energia poderosa. Esta é a magia. E essa energia, então, faz com que abram os seus caminhos ou aproximem-se pessoas que tenham a mesma afinidade para lhe ajudar ou ambos. Isto é a magia, é a alta magia. Em 1896 foram reunidos Dogma de Alta Magia e Ritual de Alta Magia ao mesmo tempo. Isso foi traduzido para o inglês pelo autor Waite com o título Transcendental Magic, né? Então ele uniu o dogma da alta magia com o ritual, né? O que é a alta magia e como que eu faço? Qual é a ritualística desta alta magia? Eu estou aqui fazendo uma sinopse, né? Um resumo bem breve disso daí. Então isso, quando a gente escuta alta magia, o que ele era? Era um bruxo? Era um mago? Sim, era um mago. O que é um mago? Todos nós somos magos, só que somos magos inconscientes. E ele não, ele sabia usar o poder que ele tinha dentro dele, como todos nós temos. A sua obra, ela tinha por objetivo promover a verdade. Então ele era contra aquela coisa do pecado, sabe? Você não pode, de repente, falar tal coisa, que isso pode ser um pecado. Ele queria que todos nós tivéssemos noção do que é a espiritualidade. A espiritualidade é você ter a consciência sobre você, é ter o controle sobre as suas emoções. Porque a partir do momento que você controla as suas emoções e tem consciência sobre tudo isso, você já é um mago. Sabe por quê? Porque você pode deparar com todos os desafios que eles não te derrubam. Você enfrenta os desafios e consegue vencê-los, sem que eles te derrotem. Isto é uma magia. A ignorância é a razão de todos os erros, de todos os crimes e de todos os males que atormentam a humanidade. Essa é uma frase dele. Então você pode ver, nas religiões, brigam-se, né? As pessoas brigam, discutem, um quer mostrar que sabe mais, outro não, na minha religião é tal, o meu Deus é tal. O Deus, ele é único. Ele é o criador do universo, que cada um dá um nome para ele. Mas ele é único. Ele criou o universo. Ele tem o poder de criar e o poder de acabar. Então, a ignorância que faz com que todos se discutam, entrem em debates e queiram saber um mais do que o outro, mas todos nós estamos trilhando a mesma jornada terrena, cujo objetivo é a nossa evolução. É a nossa evolução. Então nós estamos o tempo todo aprendendo uns com os outros. Uma religião ou uma filosofia acrescenta algo em você que você já sabe. E você, de repente, acrescenta algo nessa outra filosofia ou religião que você sabe e ela não sabe. Então, uma troca eu diria que é uma rede de informações, é uma rede de aprendizado. E, para tanto, nós não podemos querer prevalecer somente a nossa religião, a nossa filosofia, eu sei mais, porque nós nunca sabemos tudo.
Nós sempre estamos aprendendo. Nós sempre estamos em movimento. O mundo não é permanente, é impermanente. Tudo muda, tudo é mutável. Hoje nós enxergamos algo, de repente um aprendizado de uma ótica, sob uma ótica. E daqui 2 dias, um dia ou de repente uma hora, você pode ver o mesmo assunto e enxergá-lo sob uma ótica diferente. Isso chama-se a sua evolução. A nossa evolução, ela é transformadora. É por isso que nós nunca estamos enxergando algo sempre da mesma forma. Alguns livros de Eliphas Levi, eu cito aqui, por exemplo, Dogma e Ritual de Alta Magia, A Chave dos Grandes Mistérios, A Ciência dos Espíritos, As Origens da Cabala, Os Mistérios da Cabala, História da Magia, Os Paradoxos da Sabedoria Oculta, O Grande Arcano, O Ocultismo Desvelado e O Livro dos Esplendores. Eu escolhi então o Livro dos Esplendores para falar um pouco hoje. Esse livro, ele faz, aliás, eu diria que um resumo da Cabala. Ele fala sobre os mistérios da maçonaria e ele aborda a interpretação a interpretação sob a ótica esotérica de textos bíblicos. E eu então escolhi um trecho, não todo, porque senão não daria para a gente falar tudo, né? Esse capítulo que fala sobre profissão de fé. Por quê? Porque a fé, ela é muito importante na nossa vida. Sem a fé, você não consegue, eu diria que, acordar, relembrar tudo que você tem que enfrentar e enfrentá-lo. Enfrentar os desafios, enfrentar as turbulências. E você só consegue se você realmente tiver a fé. E a fé nada mais é que uma grande magia. É você acreditar que você pode. É você acreditar que você é capaz. E que se você está no caminho da verdade, no caminho da retidão. A retidão que eu quero dizer é você em relação a você mesmo. Sabe o que quer dizer isso? É você não cometer, digamos, injustiça nenhuma com ninguém. Você está com o teu caminho limpo e aberto. É você não prejudicar a ninguém e é você não querer mal a ninguém. Isso é uma magia. Então você já tem o seu caminho aberto para as coisas que forem de seu merecimento, as coisas aproximarem, as coisas que eu quero dizer assim, o que você precisa que aconteça, então você está abrindo portas para que aquilo aconteça. Você faz por merecer. Mas isso precisa ser feito de peito aberto, não premeditado. Eu vou ser bonzinho porque se eu for bonzinho eu consigo também resolver todos os meus problemas. Isso não funciona. É uma questão de você limpar a sua alma, de você limpar o seu coração, de você ter o seu coração branco. Coração branco é aquele coração que não deseja mal a ninguém. Ele segue o caminho dele e dá sempre o melhor dele para tudo que ele fizer. E eu escolho então algumas frases, porque este capítulo se compõe de frases. Eu escolhi algumas, não todas, muito embora eu gostaria de ter colocado todas, mas não daria tempo. Então a primeira seria esta: cremos na soberania eterna e infinita, na imutável soberania e na inteligência criadora. Então essa soberania eterna e infinita nada mais é que o Deus do universo, o Criador do universo. Essa imutável soberania e essa inteligência criadora, porque o universo é tão perfeito e as coisas que acontecem para nós são de tamanha perfeição
que nós não conseguiríamos jamais nem pensar em fazer algo assim. Você pode perceber que quando você tem algo para ser resolvido, você pensa em várias formas de se resolver, várias. E de repente surge alguma coisa inesperada que você nem imagina. E é tão assim, tão inesperada e tão fora da sua realidade, fora dos moldes que você está acostumado, que você pensa, mas o que é isso que está acontecendo? Agora que eu vou sucumbir de vez. Não. Era aquilo que precisava para que você não sucumbisse, para que você fosse vitorioso. E aí você para e pensa, eu jamais teria uma imaginação assim. E você começa a perceber que a sua imaginação, perto desta amplitude, magnitude que nos acontece, eu diria que até uma forma caricatural de se resolver as coisas da nossa parte. Então eu diria assim, nós temos as situações para resolver, mas deixemos tudo nas mãos do Criador. Ele vai nos apontar, Ele vai nos inspirar para que nós sigamos o caminho melhor para nós. A segunda frase é: cremos na beleza suprema, na bondade equitativa e na justiça misericordiosa e amorosa. Então veja, muitas vezes nós somos injustiçados, não é? Muitas vezes nós passamos por situações que nós achamos, poxa, por que eu estou passando por isso? Eu não merecia. Mas não cabe a nós julgar. Nós nunca sabemos se merecemos ou não, né? O que nós sabemos é o seguinte: se temos que passar por isso, então vamos passar. Vamos trilhar da melhor forma. Tudo muda, tudo está em movimento. E a justiça divina, misericordiosa e amorosa sempre prevalece para aqueles que a merecem. Então, se você não quiser fazer a justiça a você, porque muitas das vezes nós podemos nos enganar, e aquilo que eu disse, nós pensamos em fazer algo perfeito e sai uma caricatura, algo caricatural perto do que pode ser feito. Então eu diria o seguinte: vamos aguardar, seguindo sempre o nosso caminho, agindo da melhor forma, para que não tenhamos máculas e nem sombras caminhando conosco, e deixemos tudo nas mãos do Pai, que Ele vai resolver da melhor forma. Isso vocês podem ter certeza, que nada fica assim jogado no vento, nada. Tudo digamos que é transformador, e tudo volta para você à medida do seu merecimento. Acreditamos na fecundidade do progresso ordenado e na ordem eternamente progressiva. Tudo é sequencial, tudo é disciplinar, né? Tudo tem uma sequência, tudo tem uma disciplina, então nós temos que respeitar a disciplina da vida, a disciplina dos fatos e essa ordem. Como seria essa disciplina dos fatos, né? Sequencial, tudo é sequencial. É você não se sentir assim ansioso e querendo resolver você as situações. Deixe as coisas seguirem o seu curso, deixe a vida seguir o curso dela e você só a acompanha, mas sempre na confiança de que se você está trilhando um caminho limpo, você não tem nada a temer. E se você for injustiçado ou algo acontecer que lhe deixe, digamos que aborrecido, não fique, não caia, não deixe nada te desanimar, não deixe nada te derrubar. Tenha sempre confiança de que nada é por acaso, o acaso não existe. E se você está trilhando ou passando por determinada situação, é porque tem que ser assim. E o melhor sempre há de prevalecer.
Porque se você está agindo sempre com as melhores intenções, não tem porquê o melhor não acontecer. Então, eu diria, vamos seguir o curso da vida na sua sequência. Não vamos querer atropelar isto. Vamos deixar as coisas irem acontecendo, porque às vezes a nossa ansiedade nos atropela e faz que nós atropelemos as situações. Então, não vamos deixar isso acontecer. Vamos deixar as coisas seguirem a sua sequência. Cremos que o princípio está em todos nós e fala de cada um de nós pela voz da consciência. O princípio está em todos nós. O princípio era a luz. Fiat lux. Somos luz. Nós somos a luz. Portanto, nós temos a nossa consciência. E a partir de então, sigamos a nossa consciência. A nossa consciência é aquela que sempre nos aponta. Devemos seguir, devemos fazer, ou não devemos fazer, ou não devemos seguir. Esta é a nossa consciência. Então nós temos sempre que escutá-la, porque ela é nosso eu interior, é o Deus do nosso coração, a nossa centelha divina que está falando para nós. Nós não podemos fechar os ouvidos para esta centelha divina, que ela sempre aparece para nos ajudar. Nos ajudar a ponto de evitar que nós entremos em situações difíceis de sair depois. Muito embora na nossa jornada existam situações difíceis, que nós temos que entrar porque temos que, digamos que, passar por aquilo. Temos que passar por aquilo por alguma razão, vidas passadas, não sabemos, aprendizado, elevação. Mas se for algo que você tem que passar, a sua consciência lhe aponta os caminhos que você deve seguir. E a passagem então torna-se menos dolorida. E aí quando você vê, ela acabou. E se não for algo que você tenha que passar, é algo que estão tramando contra você, a sua consciência evita que isso aconteça. Então a gente tem sempre que é fundamental ouvir a sua consciência, que ela nos aponta, ela fala conosco de várias formas, por meio de inspiração, por meio de avisos, por meio de sinais, até sinais externos. Cada um vai começar a perceber a forma que a consciência fala. Que a consciência não pode ser iluminada sem o curso da fé, da razão e da piedade. Você só vai poder escutar a sua consciência a partir do momento que você tiver com o seu caminho limpo. Se você não tiver com o seu caminho limpo, você não vai ouvir nada. Você pode perceber que quando você está nervoso, quando você está ansioso, quando você está agitado, você não consegue nada. A única coisa que você consegue é ficar cada vez mais nervoso. E as coisas cada vez mais piorarem. Porque aí você abriu portas para algo muito ruim. E quando nós fazemos isso inconscientemente, é muito, assim, pernicioso. Porque a tendência é você cair cada vez mais. E a subida cada vez mais difícil. Então, para que a gente não entre nesta seara, que é uma seara muito perigosa, vamos ter sempre conosco pensamentos positivos, a fé, a certeza de que você consegue, de que você já venceu. E tenha a piedade. O que significa isso? Se alguém lhe prejudicou e você então saiu vitorioso, você pega, vira as costas e vai e prejudica esse alguém. Não faça isso. Se alguém lhe prejudicou e você saiu vitorioso, siga em frente. Siga em frente. Porque a justiça divina se encarrega de tudo. Não cabe a nós isso. Cremos no amor absoluto, que se chama espírito de caridade e inspira sacrifício. Então, o amor absoluto é aquele que você vê alguém
precisando de alguma coisa, ou mesmo de você, e você não vira as costas no momento que a pessoa precisa. Porque assim, quando a gente vai ajudar alguém, nem sempre é fácil ou agradável. Essa função que nos cabe por alguma razão, ou melhor, que nos aparece por alguma razão, não é por acaso. Nós somos escolhidos para isso. E quando ela nos aparece, nós estamos, na maioria das vezes, tranquilos com a nossa vida. E com isso, que coisa mais chatice, né? Não. Saibamos o seguinte, que de tempos em tempos, nós somos cobrados. Somos cobrados. Ou aparecem desafios na nossa vida, para que nós saibamos sair deles, ou pessoas que aparecem no nosso caminho para que nós a ajudemos. Então isso não é por acaso. E quando a gente se recusa a isso, nós estamos recusando um chamado. Né? Um chamado que não foi por acaso, e que esse chamado ele veio por alguma razão. Seja pela nossa elevação, ou porque isso estava na nossa trajetória, ou porque nós temos uma missão com a tal pessoa ou situação. Nós não sabemos. E se nós recusamos isso, até podemos. É o livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio, não vou fazer isso, é muito chato. Eu estou com a minha vida boa, para que eu vou fazer isso? Não preciso. Aí é o nosso grande engano. A gente pula essa, que nem um livro, você vira a página, aquele livro está muito cansativo, aquela página, eu vou virar a página e vou passar para o outro. O livro, a página seguinte que está mais agradável. Só que você não tem mais sossego. Você não tem mais sossego. Você pode passar para o fim do livro. Aquela página que você pulou, ela fica pulando na sua mente, na sua consciência, e principalmente se você tem uma consciência desperta para isso, você não tem sossego. Enquanto você não voltar naquela página e não ler aquilo, e não resolver aquilo, você não tem sossego mais. E aqueles que não ligam para isso, aí aqueles que não têm o despertar da consciência, não sabem, não despertaram ainda, eles até podem fazer isso, mas a vida não flui. A vida é um constante trava, trava, trava. Anda e trava, anda e trava. E aquilo também torna-se um elemento perturbador na nossa mente. Então, tudo que nos aparece que não é por acaso, nós temos que resolver. Nunca deixar ninguém sair de perto de nós sem uma palavra de conforto ou sem a ajuda que a pessoa veio até você em busca dela. Cremos que para alcançar a riqueza é preciso dar, que se é feliz com a felicidade dos demais e que o egoísmo, bem entendido, deve começar pelo próximo. Então é assim. Muitas das vezes temos a nossa situação, nossa vida, e não queremos repartir com ninguém. Né? Então, de repente você tem uma casa confortável e você não quer dividir ela, não quer convidar ninguém para ir na sua casa, porque eu não quero dividir o que eu tenho. O que eu tenho é meu. Eu tive muito sacrifício para conseguir aquilo, eu não quero dividir nada. É um mero engano. Então, a gente tem que... O que você tem de bom, compartilha. Porque você não sabe aquilo que é bom. Porque a vida, ela é mutável. Hoje você tem muita coisa, amanhã você não sabe. Não, isso é impossível comigo, porque eu sempre tive, eu sempre vou ter. É possível. Tudo é possível. Nossa jornada dessa evolução, essa jornada, digamos que evolutiva, nós estamos aqui para aprender. Então, tudo é possível. Então, se é um aprendizado, nós temos que começar por nós. Não sermos egoístas. Se eu tenho uma coisa, eu tenho um chocolate gostoso que eu comprei, de repente, uma caixa de bombom, eu vou dar 2, 3 para essa minha colega, né? Um exemplo. Ou se eu tenho, de repente,
sei lá, alguma coisa, uma roupa, não sei. Divida, compartilhe o que é bom para aquele que está com você. Faça isso de bom que você vai ver o quanto que você abre portas para coisas boas para você. Cremos na liberdade, na independência absoluta, na realeza de cada um, na divindade relativa da vontade humana, quando essa se acha regulada pela razão soberana. Então, a independência absoluta, a liberdade do teu pensamento, do seu ser. Nós não somos aprisionados a nenhum dogma, mas ao mesmo tempo nós temos responsabilidade sobre tudo o que fazemos. Né? Não temos, o que eu quero dizer assim, o que ele quer dizer é o seguinte, o que ele quer dizer no livro Levi, você não tem que ficar com medo. Eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho medo de pecar. Não é isso. Você tem que ter a consciência de que você não deve fazer. Porque se você fizer algo que não for apropriado, você vai se prejudicar, vai prejudicar o outro, mas você vai ser muito mais prejudicado do que o outro. Cremos na catolicidade, isto é, na universalidade do dogma. Quando ele diz essa catolicidade, né, é um pouco irônico. A catolicidade tudo é universal, né? As filosofias, tudo é universal. Fala-se em Deus de formas diferentes, ensina a espiritualidade de várias formas, mas de repente é tudo uma coisa só. Espírito da inteligência, oposto à estupidez dos supersticiosos, né? Então, a gente ser inteligente, a gente ser livre. É você não ficar com medo. O medo não significa desrespeito. É você respeitar tudo e todos. Porém, não tenha medo. Porque você não tem que temer. Você é forte, você pode, você tem a sua consciência, a sua fortaleza dentro de você. Então não é nada de fora que vai te assustar e vai te derrubar. Porque você sabe quem você é, você sabe o seu caminho, está limpo. Eu estou aberto para a espiritualidade, para o Deus do meu coração, então eu não tenho medo de nada. Mas eu respeito. Espírito de força para resistir aos prejuízos e às calúnias dos falsos crentes. Né? São aqueles que, quando sabem das suas, eu diria, da sua filosofia, muitos não acreditam, muitos duvidam, e então você não se deixa sucumbir com isso. Eles não acreditam, eles duvidam, ou de repente eles até dão risada, não tem importância. Isso é problema deles, né? O que eles estão fazendo é um mal para eles mesmos, não é para mim. Eu sei das minhas convicções, eu tenho certeza, eu sei que sei. E nada me derruba e nem desfoca a minha mente. Cremos na vida eterna, não tememos a morte, nem a nossa e nem a dos viventes a quem amamos. Então a gente já sabe que tudo é uma transição. Passamos dessa para uma outra. A única coisa que deixamos aqui é a matéria, que é o corpo. O espírito, ele continua em outra dimensão. E continua fazendo as mesmas coisas que aqui, porém, em vibrações, graus diferentes. Mas não existe o fim. Todavia, reprovamos a reprovação, excomungamos a excomunhão, por ser um atentado contra a caridade e a solidariedade universal. Quando ele diz reprovamos a reprovação, são aquelas pessoas que reprovam as pessoas que pensam de forma livre. Elas reprovam as pessoas que não ficam ligadas a dogmas e que, na verdade, elas estão ligadas ao dogma não porque elas compreendem a importância, mas sim pelo medo do que possa vir, né? Então elas não sabem que o que elas fazem são elas mesmas que fazem. Nós mesmos fazemos tanto o bom quanto o ruim para nós mesmos. Nós temos que ter esse